Boa noite. Conforme já prenunciamos através da oração do Pai Nosso, o nosso tema hoje baseia-se na parte, numa pequena partezinha, num verso, vamos dizer, do Pai Nosso. Mas nós não podemos deixar de mencionar a oração que veio para seguir a todos os povos, né? E que nos foi deixada pelo nosso irmão Jesus. Então, ela faz parte no Evangelho, segundo o Espiritismo, nas preces finais ali, é a oração dominical. É muito interessante porque cada parte do Pai Nosso tem uma explicação. Então, ali eu fazia um dia desses o meu Evangelho no Lar e eu me detive nessa parte e me chamou a atenção. E eu disse, então é essa uma das palestras que eu comecei a preparar. Pai Nosso, então, é o mais perfeito modelo que resume, né, de concisão, que resume a verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres que nós temos para com Deus, que nós temos para conosco mesmos e para com o próximo, que é a nossa perfeita caminhada nos leva à convivência para com o próximo. Então, essa oração, ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. Porque quando nós a rezamos, se nós não fizermos uma mecanização de a repetição da oração, nós, na realidade, se nós pensarmos bem direitinho, nós estamos nos colocando numa posição de humildade perante o nosso irmão, que nos passou essa prece, mas também perante o nosso Pai Maior. É o pedido que nós fazemos das coisas necessárias à vida e ao princípio de caridade. Porque sem caridade, nós já vimos e ouvimos uma porção de vezes, sem caridade não há salvação. E isto esse texto foi colocado pela FEB em 1995. Então, quando nós sabemos que todos os nossos maus pensamentos podem ter duas origens. Uma delas é a própria imperfeição espiritual. Nós somos imperfeitos, isso nós sabemos, né? É novidade para alguém? Não. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos encarnados na Terra. E também é uma funesta influência que age sobre essa imperfeição. Neste caso, nós temos assim uma indicação de fraqueza, que essa fraqueza nos expõe a todas as influenciações que nós possamos ter. É um sinal, é uma comprovação de que a nossa alma é imperfeita. Mas nós não vamos nos apavorar com isso. Nós não precisamos também aceitar esta imperfeição simplesmente porque já foi determinado, né? Nós sabemos que existem algumas válvulas de escape. Aquela que falir, não poderá, quando nós falirmos, né, nós não poderemos nos desculpar com a simples influência, dizendo que isso é a simples influência de um espírito estranho. Se nós temos um deslize, se nós cometemos alguma falta, nós não precisamos dizer que é em função de algum espírito estranho.
quando nós temos estes maus pensamentos, nós podemos pensar, é algum espírito que está me influenciando, né? E que está nos sugerindo ao mal. Mas nós temos que ter ciência de que nós temos liberdade para ceder ou a liberdade para resistir. E nós temos sempre que pensar que essas influências, elas podem nos vir espiritualmente, mas também elas acontecem quando nós estamos frente a frente com uma pessoa encarnada, com uma pessoa que seja visível por todos nós. Então, nós devemos sempre imaginar que o nosso mentor espiritual, o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, como nós preferirmos denominá-lo, ele tem condições de combater em nós toda má influência, desde que nós tenhamos a decisão que nós precisamos tomar. Porque a decisão é toda nossa. Se nós temos uma hesitação de atender ao mal, nós também temos a decisão de poder escolher atender ao bem. E essa é a nossa oportunidade de escolha. Nós podemos fazer pelo bem ou pelo mal. Então, o que vai nos orientar neste momento? Nós sabemos que o mal não existe, né? Que o mal é a ausência do bem. Mas onde é que eu posso encontrar este bem? Ora, se eu não tenho bons hábitos de leitura, bons hábitos de assistir boas histórias, eu posso saber que o bem está registrado na nossa consciência. E se ele está registrado na nossa consciência, embora nós não o tenhamos a todo momento, nós podemos evocá-lo quando nós nos dirigirmos a atitudes, né, de boa vontade, de querer, de procurar. Então, nós reconhecemos quando um pensamento não é tão bom, quando este pensamento se distancia da caridade. Quando nós deixamos de ser caridosos, nós nos afastamos dos bons pensamentos. E isso das boas atitudes. E isso influencia também nos nossos pensamentos. Por quê? A caridade é a base de toda a verdadeira moral. Quando nos afastamos dela, nós estamos nos carregando de orgulho, de vaidade, de egoísmo, né? E isso pode trazer um prejuízo muito grande, tanto a nós quanto às outras pessoas. E como nós, sendo cristãos, não necessariamente sendo espíritas, mas sendo cristãos, nós queremos que os outros nos façam aquilo que nós queremos. Então, nós vamos também fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Então, nós continuando aqui, essa oração do Pai Nosso, ela vem do próprio Jesus, né? Porque se viesse alguns quiseram dizer que poderia ter vindo de Deus, ele não se dirigiria nessas palavras. Como nosso irmão passou aos seus discípulos, aos seus seguidores, aquelas multidões que seguiam Jesus, foi aí que Jesus instituiu a oração do Pai Nosso. Ela pode substituir todas as demais preces, desde que nós a realizemos com
fervor, com fé, com amor, com caridade, né? E vai depender também da intenção que nós atribuímos a essa prece. Existem algumas situações de pessoas que têm uns números cabalísticos, né, associados à prece. Eu tenho que rezar 3 vezes, normalmente é número ímpar. Eu tenho que rezar 5 vezes, eu tenho que rezar 7 vezes. Não importa, não é a quantidade da prece que vai torná-la eficaz. O que vai torná-la eficaz é a intenção com a qual nós a realizamos. É a intenção que nós atribuímos a essa prece. Tá? Então, cada palavra, cada trecho do Evangelho tem um significado, do Pai Nosso, tem um significado todo especial. Gostaria eu de falar sobre todos eles, mas eu me detive neste aqui porque foi o que me chamou a atenção. Teremos oportunidades, quem sabe, de falarmos sobre outras partes. Então, não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Nos abandonar, como é que pode um pai que nos cria com todo amor, com todo carinho, com a intenção de fazer-nos tornar a nossa existência aqui uma oportunidade, como é que ele poderia nos criar se nos abandonasse depois? Quem é na realidade que abandona? Quem abandona somos nós. Nós é que nos deixamos afastar dessa lei maior, né, deste exemplo dignificante que nós recebemos. A tentação, nós sabemos quantas tentações nós recebemos, nós enfrentamos e nós nos deparamos no nosso cotidiano. Quantas vezes nós somos tentados com pensamentos, com palavras, né, com emissão de palavras, com as nossas atitudes, e que nós, muitas vezes, nos deixamos vencer por essas tentações. Mas nós não podemos largar para cima de alguém que esteja nos tentando. Nós nos deixamos influenciar. Quando? Quando nós nos tornamos invigilantes. Quando nós deixamos de lado o nosso orai e vigiai. Procurar aquele caminho que nos é mais agradável. Tá? Mas livrai-nos do mal. Aí depois nós pedimos para que nos seja livrado o mal. E às vezes nós já o instalamos dentro de nós. Então, dai-nos, Senhor, força para resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Sabendo que, se nós estivermos fortalecidos, estes espíritos, a menos que nós tenhamos para com eles uma dívida muito grande, que às vezes nós contraímos esta dívida não nessa existência, nós já contraímos essa dívida em existências passadas e agora nós voltamos, retornamos nessa reencarnação para que nós consigamos ajustar esta situação. Somos espíritos imperfeitos e nós encarnamos aqui na Terra justamente para melhorar através da expiação das nossas faltas. A causa do mal está dentro de cada um de nós e os maus espíritos aproveitam todas estas tendências viciosas para nos tentarem. Então, aí eu posso dizer, mas eu estou sob a influência dos maus espíritos. Tô. Mas por que estes maus espíritos vêm a mim? Por que eles não vão a Doroti? Porque a Doroti tem uma elevação moral, tem uma
coordenação de bons pensamentos, tem uma habilidade em ter boas atitudes, né? Então ela está como que blindada. Eu não, eu levo a vida flauteando, eu acho que eu posso deixar para depois, né? As coisas que eu preciso fazer. Ah, mas eu não preciso fazer agora, eu vou depois. Esse depois, quando necessário, tudo bem, mas se eu deixo por livre e espontânea vontade, isso está acarretando em mim uma fragilidade em determinados aspectos, que é quando nós recebemos essa influenciação. A gente percebe, quando nós desencarnamos, a nossa vida continua a partir do momento em que nós ficamos. Então, assim, nós podemos pensar em fazer uma analogia entre os espíritos encarnados e nós. Nós não temos pessoas que têm uma capacidade grande de nos influenciar. E nós somos encarnados, e eles também são encarnados. E aí nós nos deixamos influenciar por essas pessoas. Por quê? Porque nós não temos a segurança das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, a firmeza do conhecimento, da fé, da caridade. Então, exatamente assim funciona no mundo espiritual. Quando nós desencarnamos, nós não viramos anjinhos de asinha ou demôniozinhos com as asinhas. Nós temos um despir-se dessa parte carnal, dessa matéria. O nosso espírito, ele vai continuar de onde nós deixamos. Então, nós reencarnamos porque reencarnados é mais fácil de nós recuperarmos as nossas faltas. Então, por que nós vamos deixar para depois? Vamos tentar aliviar, né, e recorrer a situações que nos levem a desenvolver o nosso lado espiritual, buscando sempre a nossa elevação. Cada influenciação, cada imperfeição é uma porta aberta à influência dos maus espíritos. Isso nós já tínhamos colocado antes. Nós deveríamos ter atitudes de humildade perante a dor e o sofrimento. Por quê? Porque a dor e o sofrimento muitas vezes nos ocorrem, nos acometem, para que nós prestemos atenção. Nós às vezes estamos relapsos conosco mesmo, com a nossa saúde, com os nossos hábitos de alimentação, hábitos de exercício, nós preferimos a ociosidade e aí nós somos acometidos de uma dor ou de uma doença. Para quê? Para que nós prestemos atenção e nos alerta, dá um clique para que nós consigamos, a partir daí, modificarmos as nossas atitudes. Rogando forças para eliminar de nós mesmos a imperfeição, a tentação que atrai os espíritos menos infelizes. Gente, quando nós temos essa atitude de rogar, de pedir, para que nós consigamos eliminar tudo isso, nós não estamos tendo um ato de humildade? E é com essa humildade, não é ser humilhado, é diferente. Nós não precisamos nos humilhar, nós precisamos ter atitudes de humildade, são diferentes. Ao rogar o Pai, não nos deixeis cair em tentação, olha só o que pode significar. Jesus nos convida a buscar o amparo do alto, né? O amparo, vamos dizer assim, celestial, para que fique melhor compreendido, para as nossas intenções de autossuperação e de renovação íntima, de construção do homem novo.
Nós até hoje tivemos um tipo de vida e nós nos deparamos, quando nós fazemos uma autoanálise, de que nós cometemos muitos deslizes, nos deixamos influenciar, mas nós temos uma esperança de que é a de remodelar, de modificar as nossas condutas. E aí nós entrarmos de novo naquele caminho que nos leva à perfeição moral. Então, quando nós temos essas atitudes, qual seria o pai que não procuraria nos atender? Eu não tenho filhos, mas quem os tem sabe que se um piá bater o pé e exigir as coisas, até pode conseguir, mas vai ser de contragosto. Agora, se um filho chega a um pai ou a uma mãe, né, ou quem os represente, com todo o carinho, com toda a paciência, com toda a humildade, quem vai ver esse ato negado? Assim também é a nossa conduta perante o nosso Pai maior. Se nós soubermos chegar com carinho, com paciência, com amor, com fé, nós tranquilamente teremos visto os nossos pedidos atendidos. Talvez não na medida em que nós os tenhamos pedido. Por quê? Porque o nosso Pai sabe o que é melhor para nós. E o que é melhor para nós não necessariamente seja aquilo que nós estamos pedindo, exatamente como nós estamos exigindo. De nada adiantará dizer: não nos deixeis cair em tentação, se nós atendemos aos apelos íntimos dos instintos inferiores, que teimam em comandar os nossos atos, afastando-nos do caminho do bem. Mas quais são esses instintos inferiores? É tudo aquilo que contraria a lei de amor, que é um dos princípios do cristianismo, né? E que nós aqui, os espíritas, tentamos alertar e salientar bastante, né? O ódio, o rancor, a mágoa, a desavença, né? Todos esses são instintos inferiores. São instintos, podemos dizer, quase que animalescos, né? Às vezes os animais são bem mais tolerantes e bem mais condizentes, né, com a lei de amor do que nós. Mas nós, para que nós possamos entender, às vezes a gente usa esses palavreados, essa colocação, né, para que fique melhor. Então, quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. Nós não podemos ter a ilusão de que nós sejamos os únicos seres em todo este universo. Até pode ser que nós sejamos com essas características físicas, mas espiritualmente, com certeza, nós não somos os únicos. E assim como existem seres um pouco mais inferiores que nós com certeza temos também outros orbes, né, Sameri? Sameri que gosta dos orbes. Nós temos outros orbes bem mais adiantados que o nosso, onde nesses locais nós não encontramos mais estas imperfeições morais que ainda teimam em nos chegar até nós. Mas nós podemos também nos mirar nos exemplos de quantas pessoas que viveram e que vivem nesse momento reencarnados conosco e que tiveram uma superação moral. Com certeza, estes estão a caminho destes lugares melhores.
Sem amor a Deus e à humanidade, nós não estamos seguramente suficientemente ligados na oração. Se nós não tivermos amor a Deus e amor à humanidade, aos nossos irmãos, nós não precisamos nem fazer as orações. Nós não precisamos nem dizer, não nos deixes cair em tentação, porque nós estaremos apenas repetindo um ato mecânico que, na realidade, não confere com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Então, uma das preces, Senhor, amparai-nos em nossas fraquezas. Olhem que a gente não deve pedir para eliminá-las, porque elas fazem parte de nós. E à medida que nós nos fortalecemos, as fraquezas vão desistindo de nós. Tá? Inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães, porque a gente recebe essas comunicações dos anjos guardiães. Nós apenas não estamos atentos a escutá-los. Muitas vezes nós não queremos escutá-los, porque às vezes a gente é tão consciente das nossas situações que nós sabemos que se nós escutá-los, nós vamos ouvir coisas que nós não gostamos. E a gente gosta de ouvir coisa que não gosta? Não, né? E dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições. Mas para eu rezar, eu tenho que, na realidade, querer corrigir as minhas imperfeições. Nós precisamos querer corrigir as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros, que nós sabemos que eles podem estar sempre próximos a nós. Então, para encerrar, nós temos uma prece que eu achei muito interessante, porque ela é muito palpável, ela é muito real. Deus Todo-Poderoso. Alguém duvida que Deus seja todo-poder? Não dá, né? Não me deixeis sucumbir à tentação de cair de novo. Se eu já caí alguma vez, eu não vou ficar remoendo aquela situação que já passou. Eu vou partir agora em direção ao que nós chamamos antes o homem novo. Espíritos benevolentes que me protegeis, desviai de mim este mau pensamento e dai-me força para resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir à expiação de minha falta nessa mesma existência e em outra, porque sou livre para escolher. Nós temos essa liberdade. Nós não podemos nos esquivar, né, de saber que nós temos o livre-arbítrio e, através dele, nós podemos seguir as nossas atividades. Então, não nos deixeis cair em tentação. Que assim seja. Que assim seja.